Boa tarde a todas e a todos. Queria, antes de mais, agradecer o convite do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para preferir umas palavras nas jornadas parlamentares. Eu não sou nem Ministro das Finanças, nem Ministro do Trabalho e da Segurança Social, são as pessoas mais habilitadas para falar sobre orçamento, mas agradeço a confiança do Grupo Parlamentar e o convite que me dirigiu. E por isso um cumprimento muito especial, desde logo, a todos os deputados e deputadas do Partido Socialista, ao nosso líder parlamentar e presidente do PS, Carlos César, ao João Paulo Correia, que está a moderar este debate, aos membros do Governo aqui presentes, nomeadamente ao Sr. Ministro do Trabalho e ao Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, um cumprimento também para eles. Como não podia deixar de ser, um cumprimento também à Guarda e ao PS da Guarda por vos e nos receber tão bem. Eu queria, nós estamos a entrar no processo, estamos já no processo de especialidade no Orçamento de Estado para 2017. O orçamento agora é da responsabilidade do Parlamento, está nas mãos dos grupos parlamentares, mas esta lei, que é a mais importante que aprovamos num ano, é muito mais do que uma lei, é muito mais do que um orçamento. Aliás, esse orçamento traduz financeiramente aquela que é a visão estratégica do PS e do Governo para o país, aquela que é a nossa estratégia para Portugal. E não podia deixar de começar esta intervenção sem olharmos para 2016. Nós temos de... Não é o meu. Não tenho telemóvel aqui perto de mim. Nós não podemos avaliar o Orçamento de Estado para 2017 sem nós fazermos o juízo daquele que foi o exercício orçamental de 2016. E ao contrário daquela que era a expectativa de muitos relativamente ao nosso governo, nós conseguimos fazer aquilo que muitos achavam impossível. Conseguirmos não só dar o início a uma viragem política em Portugal, ao mesmo tempo que nós não romperíamos nem punhamos em causa os projetos com a União Europeia, com os nossos parceiros europeus. No final do ano de 2016, nós aproximamos para conseguir concretizar esses objetivos. E esta é uma vitória da solução de governo, mas em particular do Partido Socialista, que disse sempre que no quadro europeu era possível os portugueses viverem melhor. Ao contrário do que a direita nos foi sempre convencendo durante 4 anos, de que nós tínhamos que nos habituar a viver pior, que nós tínhamos vivido acima das nossas possibilidades, o governo do Partido Socialista está a provar exatamente o contrário, de que era mesmo possível viver melhor em Portugal sem rompermos com a União Europeia. E é conseguirmos estes dois objetivos em conjunto, cumprir o déficit orçamental 2016 e cumprir o nosso programa, que obviamente esvazia a estratégia da oposição e esvazia o discurso da oposição. O que lhes dói não é nós estarmos a conseguir mudar a política em Portugal isoladamente ou cumprir o déficit isoladamente. O que lhes custa é nós estarmos a conseguir cumprir estes dois objetivos em simultâneo. Mas este era o nosso principal desígnio e nós estamos a consegui-lo com sucesso. Este é um trabalho do Governo que não era possível sem o grupo parlamentar. Hoje, um ano depois de uma maioria de esquerda a funcionar e a conseguir produzir resultados, esse trabalho hoje está muito mais facilitado pelo trabalho que o grupo parlamentar faz no Parlamento todos os dias. Não só a direção parlamentar, mas cada um dos deputados do grupo parlamentar do PS é hoje uma peça fundamental para que a solução funcione tão bem como está a funcionar. E esta era, obviamente, enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, uma nota também de agradecimento e de homenagem ao trabalho que o grupo parlamentar tem feito no Parlamento e pelo país. Nós estamos em Portugal, ainda há pouco falávamos sobre isso, numa ilha de estabilidade. Nós hoje, quando olhamos para o que acontece no mundo, seja nos Estados Unidos da América, seja no resto da Europa, em vários países da União Europeia, onde a incerteza política é muito grande, onde a instabilidade também, nós olhamos hoje para Portugal como um espaço na União Europeia de estabilidade. E esta é uma das grandes vitórias de uma solução de governo em que muita gente antecipava instabilidade. Nós formamos governo, nós aprovamos um orçamento de Estado, estamos a caminho de aprovar um segundo orçamento de Estado e temos hoje um ambiente de estabilidade política, social e económica que inveja a maior parte dos nossos parceiros europeus. E esta é também uma grande vitória deste governo contra aquilo que nós fomos ouvindo durante um ano e que nós temos que vincar as vezes todas que forem necessárias, porque esta é uma vitória importante. Mas nós dissemos também desde o início, e um ano depois, nós estamos a fazer um ano de governo,
Importa relembrar, reforçar, reafirmar que nós hoje temos uma democracia mais rica e mais plural em Portugal. Mais rica exatamente por ser mais plural. Exatamente porque nós hoje temos 1 milhão de portugueses que sistematicamente não tinham representação na esfera de governo, hoje têm essa representação. Hoje nós temos 4 partidos que influenciam a governação em Portugal e isso torna a democracia mais representativa, a democracia mais rica, sim. Uma democracia mais centrada no Parlamento. E isso é bom, não é mau. É mais difícil, é mais exigente, mas é uma democracia mais completa, mais rica. E essa é outra extra-orçamental, é outra consequência positiva desta solução de governo que nós nunca nos podemos cansar de repetir. Temos uma democracia mais rica, temos uma democracia mais plural, vivemos hoje num país com estabilidade política, social e económica. 2017. Nós vamos ouvindo a direita sem discurso e num contexto e numa sistemática contradição discursiva. Mas uma das críticas que nos fazem, as contradições foram ainda no último debate do orçamento bem expostas pelo nosso Primeiro-Ministro, mas uma das críticas que nos fazem, ou das acusações que nos fazem, é que os exercícios a que nós nos entregamos são exercícios de equilíbrio e manutenção de poder. É um governo sem estratégia, é um governo sem visão, é um governo que procura garantir os apoios necessários para se manter no poder. Enfrentemos de forma frontal as principais críticas que nos fazem. Porque qualquer português nos últimos anos, que no último ano tenha beneficiado da reposição de rendimentos, seja a reposição de salários da função pública, de direitos, de aumento das prestações de combate à pobreza, nomeadamente abono de família, mas RSI, o complemento solidário para idosos, de redução e eliminação da sobretaxa, os trabalhadores do setor privado que viram o seu salário mínimo aumentado, cada um destes portugueses sabe bem qual é que é a estratégia e percebe bem qual é que é a estratégia do governo para o país. Aquilo que nós queremos, sim, e é estratégia, construir um país com maior coesão, um país mais próspero e mais coeso. E é isso que nós estamos a fazer desde o primeiro dia deste governo e continuaremos a fazer até ao último. E por isso é que no Orçamento de Estado para 2017 nós temos 3 linhas prioritárias, se me dão a minha liberdade, de as poder classificar desta forma. E é por isso que em 2017 nós continuamos o esforço de devolução de rendimentos. O nosso trabalho, o nosso projeto não está esgotado nas posições conjuntas. Desde logo, e ainda neste eixo que é a devolução de rendimentos, nós vamos ter em 2017 um aumento do valor real das pensões. Não era matéria de posições conjuntas, mas enquadra-se numa estratégia mais ampla do Governo de promover a devolução de rendimentos e o aumento das condições de vida dos portugueses. Neste caso, em particular, daqueles que trabalharam uma vida inteira pelo nosso país, e por eles, mas pelo nosso país em particular. Nós estamos a fazer um esforço, que é um esforço significativo, é um esforço relevante, mas é um esforço justo. E nós sabíamos que o país tinha a capacidade para proporcionar mais rendimentos aos portugueses. Aliás, como vimos em 2016, não só fizemos esta devolução de rendimentos, como o país se prepara para cumprir, pela primeira vez, a meta orçamental acordada com os parceiros europeus. E este é o resultado que nos dá credibilidade para o Orçamento de Estado para 2017. E, por isso, aumentar as pensões em valor real, aumentar o abono de família, enquadrado numa estratégia de combate à pobreza infantil, eliminar a sobretaxa para 91% dos portugueses a 31 de dezembro deste ano e para 100% dos portugueses ao longo do ano 2017. São exemplos de uma estratégia que continuará promover a devolução de rendimentos, porque nós dissemos sempre que nós não queríamos, primeiro, um país de baixos salários, segundo, um país que assentasse a sua competitividade no empobrecimento dos portugueses. E é por isso que nós continuaremos este esforço. Não sendo matéria orçamental, o aumento do salário mínimo nacional é um compromisso claro para um governo que quer restituir dignidade, decência ao seu povo e que não aceita que o povo português, que trabalha também no setor privado, ou nomeadamente no setor privado, ganhe tão pouco. É a obrigação de quem é socialista batalhar para que o nosso povo tenha melhores condições de vida. E isso passa também
pelo aumento do salário mínimo nacional. Mesmo não sendo uma matéria orçamental, enquadra-se nesta estratégia de devolução de rendimentos. Mas se alguma coisa nos caracteriza a nós e nos distingue também de forma clara do PSD e do CDS, é o compromisso que nós assumimos desde o surgimento deste partido com o Estado Social, com o Serviço Nacional de Saúde, com o Sistema de Segurança Social, ou o Sistema Público de Pensões, a escola pública, para todas e para todos. E estes são compromissos que definem o Partido Socialista e que são o instrumento mais importante que as nossas sociedades contemporâneas têm para reduzir as desigualdades e para aumentar a liberdade, de que já falei várias vezes noutros momentos. A liberdade e a autonomia de cada um é maior quando nós temos um Estado social universal e público como nós temos em Portugal e que precisa de ser defendido. Quando um partido como o nosso quer evitar rupturas na sociedade, nós precisamos de assegurar que temos mesmo um Estado social para todos. O Partido Socialista, ao longo da sua história, bateu-se sempre contra todos os programas de mínimos de subsistência. Não, nós queremos serviços públicos universais, públicos, dirigidos a todos e que beneficiem todos. Nós não queremos um sistema social pobre, dirigido aos mais pobres, financiado pelo resto da população. Essa não é a nossa visão de sociedade. E esta é mesmo a melhor forma de evitarmos rupturas na sociedade que temos assistido noutros países. O Estado Social será sempre defendido pelo Partido Socialista. E não tenham dúvidas que os portugueses confiam mais no PS para proteger, desenvolver, aprofundar o Estado Social do que em qualquer outro partido em Portugal. E sobre esta matéria há mais avanços importantes no Orçamento de Estado para 2017. Na área da educação, assegurar que todas as crianças em Portugal têm acesso ao pré-escolar. É que essa é uma realidade que ainda não chegou a todo o território nacional, a todas as crianças. E é um dos nossos compromissos. Da mesma forma que quando nós garantimos a reutilização dos manuais escolares e, portanto, o acesso gratuito aos manuais escolares, nós estamos a acrescentar uma peça à escola pública. Uma peça fundamental, e sim, é para todos, gratuito, tal como é o acesso à escola pública, tal como é o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E na área da saúde, conseguir concretizar aquela que é a ambição do país há muitos anos, médico de família para todos os portugueses. É de elementar justiça, é uma obrigação para quem defende, quer proteger e desenvolver o Serviço Nacional de Saúde, assegurar que todos os portugueses tenham médico de família. Esse é um dos grandes objetivos deste Governo. Nós continuamos este caminho para o concretizar no Orçamento de Estado para 2017. Da mesma forma que no quadro do Serviço Nacional de Saúde, continuar o alargamento da rede de cuidados continuados insere-se nessa estratégia de fortalecer e aprofundar o Serviço Nacional de Saúde. Não há Serviço Nacional de Saúde no século XXI desenvolvido público que não tenha uma rede de cuidados continuados. E esse é também um dos objetivos do Governo do Partido Socialista. Sim, isto são reformas. É quando nós ouvimos a direita a falar, nós ouvimos a falar de reformas muitas vezes, que este Governo não permite fazer reformas. Não, de facto, nós nunca faremos as reformas que eles querem fazer, quando essas reformas passam exatamente por desmantelar, por desconstruir, por recuar no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, no sistema público de pensões. Isso para nós não são reformas, isso para nós são recuos. Para nós, reformas é desenvolver, aprofundar, melhorar o Estado Social e, portanto, sim, nós fazemos reformas, não são as deles. Temos visões diferentes das reformas que o país precisa. Mas também na área económica, neste Orçamento de Estado para 2017, nós mostramos a diferença face ao PSD e ao CDS. A nossa estratégia de desenvolvimento económico nacional não está dependente do empobrecimento coletivo. Nós não achamos que para o país se desenvolver, criar emprego, é preciso que as pessoas aceitem viver com menos direitos ou com menos salários. Não é essa a nossa visão de desenvolvimento. Nós não queremos que, em nome do desenvolvimento, as pessoas vivam pior. Esse era o projeto que, durante 4 anos, nos tentaram impor. Aquilo que nós queremos fazer é algo diferente. E por isso é que no Orçamento de Estado para 2017 nós reforçamos o investimento público. É por isso que no Orçamento de Estado para 2017 nós prevemos e temos medidas para facilitar a aceleração da execução de fundos comunitários. No Orçamento de Estado para 2017 nós vamos ter já medidas do programa Capitalizar, porque nós conseguimos identificar que um dos maiores problemas das nossas empresas
é o elevado nível de endividamento, que prejudica o investimento. E a forma de o atacar é promovendo a capitalização dessas empresas. É para isso que serve o programa Capitalizar. Da mesma forma que nós queremos estimular o empreendedorismo e apoiar que os portugueses que tenham ideias possam conseguir concretizá-las. E o programa Semente é dirigido a esses portugueses que queiram não só pôr em prática a sua ideia de negócio, mas contribuir para o desenvolvimento do país. E estas três linhas, devolver rendimento, desenvolver o Estado Social e promover o investimento, são três linhas que marcam e caracterizam aquela que é a estratégia e, sim, a visão estratégica do PS e do Governo para o país. Muitas vezes, o debate sobre o orçamento concentra-se nos impostos. E nós podemos fazer esse debate com muita frontalidade e temos que o fazer. Porque quando o Governo do Partido Socialista, apoiado pelo PCP, pelo Bloco e pelo Partido Ecologista aos Verdes, quis criar um adicional do IMI sobre o património imobiliário, o que nós estávamos a fazer era, no quadro fiscal, conseguir pedir a quem pode mais contribuir para construirmos esta sociedade coesa. É disto que se trata. Quem pode mais contribuir para nós podermos desenvolver uma sociedade coesa e com elevados níveis de igualdade. E é por isso que a receita do adicional de IMI está consignada à nossa Segurança Social. Porque é um sinal claro que nós queremos dar à sociedade portuguesa de que os impostos que nós temos neste orçamento cumprem uma função. E a função é esta, contribuírem para uma sociedade mais justa, mais coesa. Assim nós assumimos que há matéria fiscal que significa inovação face ao passado, mas que tem este objetivo muito concreto e que é assumido de forma clara por nós. Quando nós aumentamos o imposto sobre as bebidas, quando nós criamos o imposto sobre as bebidas açucaradas, ele cumpre uma função extrafiscal. Segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Nós não fazemos nem criamos impostos de forma cega com o objetivo de arrecadar receita. Nós temos impostos que cumprem funções extrafiscais muito importantes. O que não tem paralelo com aquilo que aconteceu no passado, em que nós tivemos aumentos brutais de impostos dirigidos a quem? À classe média. E com esse passado, eles vão mesmo ter que viver vão ter que viver muitos anos. Se há coisa que nós sabemos é que o Governo não tem estado parado no passado. Nós estamos a construir um país de futuro para todos e estamos focados no futuro. Agora, nós não podemos nunca, nenhum de nós, nem no Governo, nem com certeza no grupo parlamentar, esquecer ou deixar que se esqueça aquela que foi uma governação que os caracteriza e que os distingue de nós. E não há nada pior para qualquer democracia que não seja a dificuldade em distinguir. E hoje, se nós temos algo de claro e de positivo na nossa democracia, é que é fácil perceber qual é a diferença entre nós e o PSD e o CDS. Nada disto, e voltando à democracia plural, era possível, e mesmo numa reunião de grupo parlamentar do PS, nós temos sempre que fazer essa referência. Nada do trabalho, nada do que nós estamos a fazer era possível sem o trabalho e a cooperação com os nossos parceiros. Esta é uma maioria que é conseguida com 4 partidos e os 4 partidos estão de forma séria, empenhada, a trabalhar para garantir não só que o Governo tem estabilidade e dura até ao final da legislatura, mas como produz resultados. E é isso para o qual nós trabalhamos todos os dias. Portugal ainda tem muitas insuficiências, ainda tem muitos problemas. Não ouvirão ninguém do Governo a esconder, a escamotear as dificuldades que nós enfrentamos ainda em Portugal. Mas é para isso que nós trabalhamos todos os dias. Caras e caros camaradas e deputados, dizer-vos que o Governo trabalha todos os dias para que os socialistas sintam orgulho em ser socialistas. E nós, quando olhamos para a Europa e quando olhamos para Portugal, só nos dá mais força e a certeza de que nós estamos a fazer bem no nosso país. Mas esta é uma batalha que é de cada um de nós, de cada um dos deputados, de cada um dos dirigentes, de cada um dos militantes do PS. Nós estamos a provar que é mesmo possível viver melhor em Portugal. Muito obrigado a todas e a todos.